Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Como Deus é lindo, né? Como Deus é maravilhoso. Como o Senhor é soberano. Quero mostrar para os irmãos aqui que eu tenho 2 ministrações prontas aqui, tá? Digitadas e escrita. Para honra e glória do Senhor Jesus. Caso seja necessário. Porque quando eu me propus a servir ao Senhor, eu me propus a servir ao Senhor. Amém? Quem lê um versículo por dia na Bíblia tem uma ministração, porque a gente faz um devocional. E aí o Senhor traz à nossa memória aquilo que a gente leu, nos faz refletir e a gente consegue ministrar, que seja pouco, mas a gente consegue. Quem lê a Bíblia, quem leu hoje, eu tenho certeza que pegaria esse microfone aqui hoje e falaria no mínimo 15 minutos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 38 ao 48. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48. E nós temos uma grande lição do Senhor essa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Quando eu estava escrevendo essa palavra que o Senhor me deu no dia de ontem, eu pedi ao Senhor confirmação. Não sei por que nós temos isso, né? Bate aquela dúvida no coração e a gente fala, Senhor, eu preciso de uma confirmação de que de fato é isso que o Senhor quer falar comigo e com a igreja. Nós temos que ter o hábito de perguntar ao Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer? Que louvor o Senhor quer? Que palavra o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Dessa forma é bom para o Senhor? Porque se nós andamos na dispensação do Senhor, nós fazemos o que Ele quer e não o que nós queremos. E eu falei, Senhor, me dê uma confirmação dessa palavra, e o Senhor me deu. E hoje eu estava refletindo ali, sentadinha, ele já tinha me dado a confirmação da palavra, mas quando o Diácono Augusto falou sobre Isaías, ele falou uma frase que está escrita aqui, nesse papel que eu digitei. Ele falou, confiança em Deus. Depois ele diz, paz em tua presença. E ainda mais, aí a irmã Bruna veio e louvou. Paz em tua presença, clame Jesus. E isso foi confirmação do Senhor na ministração no dia de hoje. Porque quando nós olhamos aqui, eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha, nós entendemos que Jesus, ele estava explicando aos discípulos e às pessoas que estavam ali acerca da vingança.
acerca do comportamento que ele não gostaria que nós tivéssemos com o próximo, que foi orientado olho por olho, dente por dente, a gente fazer com o próximo aquilo que eles faziam com a gente. Só que Jesus vem e diz, não é isso que eu quero que vocês façam. Então ele está explicando aqui para nós que ele não quer que nós pratiquemos vingança. E para não praticar a vingança e pecar, porque tudo aquilo que vai contra a vontade de Jesus nos leva a pecar, nós precisamos ter autocontrole. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar sobre o autocontrole. Auto se refere a nós mesmos. E controle está querendo dizer que nós devemos controlar as nossas emoções. Então, o autocontrole é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as suas emoções, os seus pensamentos e o seu comportamento, a sua atitude diante de uma situação. Então, o autocontrole é autodisciplina, é controle emocional. Lembra que eu falei aqui várias vezes que a mente controla o corpo? Então, se você tiver um controle emocional, você tem controle das suas atitudes. E se você controla a sua mente, você controla o que você fala, o que você faz, a forma como você age, por onde você anda. E você erra menos, porque você tem domínio próprio. Então, autocontrole é quando eu consigo controlar a minha carne. Autocontrole é quando eu consigo controlar as minhas vontades. Então, quando nós falamos fulano ou fulana é descontrolada, quer dizer que ela faz tudo que ela quer ou ele faz tudo que quer. E quando eu tenho autocontrole, eu não faço o que eu quero. E o cristão, ele não faz tudo o que ele quer. Na verdade, a gente não faz nada do que a gente quer. A gente faz aquilo que é determinado por Deus. Mas para exercer esse autocontrole, nós precisamos de duas coisas principais. E Jesus nos ensinou. Primeiro, nós precisamos ter sabedoria que vem do alto. E nós precisamos de confiança em Deus. Sabedoria para nós sabermos como agir diante das situações que tentam tirar o nosso controle. E confiança em Deus, sabendo que Ele vai resolver de forma correta. Sabendo que Ele vai agir de forma como tem que ser feito. Não da nossa forma, até porque nós também erramos. Então, muitas vezes nós erramos e queremos ter razão em todos os momentos. E aí, quando nós colocamos a nossa dependência em Deus, Ele vai resolver da forma correta, da forma como deve ser. Então, esse autocontrole é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus está falando aqui com os discípulos e trazendo essa reflexão para nós. Porque quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, ele tinha autocontrole. E não é porque ele era Deus, porque ele não veio aqui na terra como Deus. Ele era Deus, mas ele veio como filho. Ele tinha autocontrole porque a confiança dele estava no Pai. E ele deixava isso claro para nós porque ele falava, o meu Pai que está no céu. Porque ele veio com um propósito. Então, as situações que aconteciam com ele e em volta dele não fazia com que ele perdesse o controle. Pelo contrário, ele tinha sabedoria para conduzir isso. As situações que aconteciam com ele não lhe tiravam a paz. Se você lê o ministério de Jesus, principalmente nos evangelhos, a gente vai ver que nenhuma situação fez com que Jesus perdesse o controle. E aí alguém fala assim para mim, mas Jesus entrou no templo e virou as mesas e pegou um chicote, mas naquela situação ele ainda não perdeu o controle, porque ele estava fazendo aquilo que deveria ser feito diante do que estava acontecendo. Porque nós somos sujeitos à lei dos homens, desde que não fira princípios bíblicos. Então Jesus, quando nós olhamos para ele, a gente vê que ele não perdia a paciência. A gente via que Jesus, ele não emburrava. Jesus, ele não virava a cara para as pessoas que o rejeitavam. Jesus, ele não ficava de mal com ninguém quando não aceitavam as suas palavras. Jesus, ele não tentava manipular e nem se vingar de alguém que fizesse alguma coisa contra ele. Já parou para pensar sobre isso?
Ele não maquinava coisas na mente dele de pessoas que fizessem algo contra ele. E em muitos casos, a gente consegue perceber, Jesus estava no meio de alguma situação, ele se afastava e ele falava que teria um tempo só com Deus. Ele orava. Eu acredito que naquele momento ele tinha uma conversa particular com o Pai, se fortalecia na fé e retornava para a situação. Eu posso estar errada nessa percepção, mas eu acredito que seja uma estratégia de Deus para nós. Quando a gente estiver envolvido demais no meio de uma situação e não saber o que fazer, a gente dá aquela afastada. Não é afastar de Deus, não é afastar da igreja, não é afastar das pessoas. É tirar a atenção do foco do problema, sabe? Dar aquela afastada. Falar com Deus, se fortalecer em fé, orar e retornar. Colocar nas mãos do Senhor e deixar o Senhor resolver. Eu acredito que seja uma estratégia que Deus ele colocou para nós, para que nós possamos suportar esse processo. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos descontrolamos fácil demais. Nós nos descontrolamos por muito pouca coisa. São coisas pequenas que nos tiram a paz. São situações muitas vezes insignificantes que nos fazem perder sono, que nos fazem perder confiança, que nos fazem afastar até da presença de Deus. E nós precisamos entender que as coisas, elas não vão acontecer da forma como eu e você queremos. Elas não vão acontecer do meu jeito, não vai ser a minha vontade. E situações insatisfatórias vão acontecer na minha vida e na sua. E aí, quando a gente fica insatisfeito com alguma situação, aí o que a gente faz? A gente perde o controle. A gente se descontrola, porque a gente pensa que acabou alguma situação. Só que aí é momento de você afastar, de você buscar Deus, de você orar, se fortalecer em fé e colocar aquele problema nas mãos do Senhor. A insatisfação vai acontecer agora. A forma como eu e você vamos lidar com essa insatisfação, aí sim é que é a questão. Porque às vezes num dia de chuva, alguém pode andar na chuva alegre, festejando porque está chovendo. Mas alguém pode ficar furioso, nervoso, descontrolado porque está chovendo. Alguém pode ficar agradecido porque a chuva está caindo. Então, as situações insatisfatórias, elas vão acontecer. Agora, como é que eu e você vamos agir diante dessa situação? Aí é que entra a questão do autocontrole. Aí é que entra a questão do nosso posicionamento. E tem mais. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor iria se esfriar. E nós temos visto isso na sociedade e até dentro das igrejas. Essas situações têm se acontecido no meio do povo santo. Quando eu digo santo, eu não estou dizendo melhor que os outros. Eu estou dizendo separados. Eu estou dizendo aqueles que foram chamados e estão exercendo. E aí a gente vê que o ódio e o desejo de vingança tem sido combustível para destruir gerações, para tentar destruir aquilo que o Senhor falou para nós. A estratégia do inimigo está sendo o ódio. A estratégia do inimigo está sendo o desejo de vingança. A estratégia do inimigo está sendo a falta de controle que o ser humano está tendo. Vocês reparem nas redes sociais, quando é um vídeo de acidente, de tragédia, de desgraça mesmo, quantas curtidas e quantas visualizações, quantos compartilhamentos aquele vídeo, aquela imagem tem. Mas quando é um texto, ou uma foto, ou um louvor, ou algo para edificação, nem curtidas tem. Parece que o negativo alimenta o coração do ser humano. E isso não é da parte de Deus. É o príncipe desse mundo. É as trevas que está tomando conta do ser humano, principalmente através
dessa falta de controle, principalmente através dessa mente doente, dessas palavras malignas que têm soado sobre os ouvidos e a mente das pessoas e tem conduzido o ser humano, e nós precisamos ser despertados. E Jesus, ele traz isso para nós, e é tão interessante porque foi escrito há tantos anos atrás, mas parece que acabou de ser escrito, porque o Senhor, ele é onisciente, então ele já sabia como é que nós estaríamos hoje. Certamente o Senhor, quando Mateus escreveu essas palavras, quando o Senhor Jesus falou essas palavras, Deus já sabia que eu estaria aqui hoje, no dia 3 de janeiro de 2025, ministrando essa palavra aos nossos corações. E ele já sabia quem é que estaria aqui nessa noite para receber essa palavra. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós olhamos nas redes sociais, quando nós vemos no meio da família, no meio da igreja, na sociedade, a gente vê o quê? Ofensas. Não é isso que a gente vê? A gente vê acusação, a gente vê mentira, a gente vê falsidade, a gente vê homicídios. É isso que nós estamos vendo na sociedade. As pessoas, elas estão resolvendo todas as situações com as suas próprias mãos, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua decisão, de acordo com o seu querer. Elas não estão se controlando. E quando nós resolvemos as coisas da nossa forma, Deus, ele não entra. Quando nós colocamos as nossas mãos, Deus tira dele. E aí ele deixa a gente resolver do jeito que a gente quer. E vai dar ruim. Porque nós não temos condição de resolver aquilo que é só o Senhor que pode fazer. Porque o jeito dele é melhor do que as nossas. E isso não é o que o Senhor tem nos orientado. Não foi isso que Jesus nos ensinou. E Jesus não está satisfeito com essa situação. E aí a gente vê muitas pessoas falando, né? Eu mesma já ouvi. Jesus é bonzinho. Jesus é paz e amor. Não era isso que Jesus estava ensinando para nós, quando ele veio aqui na terra como cordeiro, para garantir que nós tivéssemos acesso à salvação. O que ele estava ensinando para nós é que não precisava de nós resolvermos as coisas com as nossas próprias mãos e pecar. Ele estava nos ensinando a colocar a nossa dependência em Deus, que é justo juiz. Porque quando você vê Jesus falando, ele fala: coloque nas mãos de Deus, é na dependência do Senhor, é meu Pai que estás no céu. Então ele veio mostrar para nós que nós somos sim dependentes do Senhor, que é soberano e pode todas as coisas. E aí as pessoas têm essa, né, de achar que Jesus é bonzinho. Eu vi uma frase muito interessante: Jesus já veio como cordeiro, agora ele vem como juiz. Então quem acha que Jesus é bonzinho e que ele vai voltar como ele veio da primeira vez, está totalmente enganado. Precisa estudar a Bíblia. Precisa conhecer mais a palavra de Deus. Ao invés de nós resolvermos as coisas do nosso jeito e pecar, vamos colocar nas mãos do nosso Senhor Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos deixar Deus resolver as coisas nas nossas vidas. Eu gosto da didática de Jesus, que são os exemplos. A palavra de Deus, ela traz exemplos para nós. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi lançado na cova dos leões por não se render ao rei e por adorar o Deus soberano. E Deus permaneceu com ele, porque ele foi fiel até o fim. Se ele fosse devorado naquela cova pelos leões, ainda assim, ele estaria com a fé dele alicerçada no Senhor. E aí, quando ele foi retirado daquela cova dos leões, ele poderia ter se vingado das pessoas que o acusaram e que fizeram com que ele fosse jogado naquela cova. Mas ele não fez. Porque se ele tivesse feito, ele teria pecado. Então ele preservou o coração dele puro. E o que aconteceu? O próprio rei mandou que fossem jogados os acusadores juntamente com as suas famílias naquela cova de leões. Então,
Daniel permaneceu santo. Daniel permaneceu inocente. Daniel permaneceu sem pecar. Outro exemplo, José no Egito. Ele poderia ter se vingado dos irmãos dele, quando os irmãos dele chegou naquela cidade buscando alimento. Ele poderia. Acima dele só tinha o faraó, ele era o governador, mas ele preferiu perdoar. E Deus entrou com providência, porque se você ler a Bíblia, você vai saber o que aconteceu com cada um dos irmãos. Deus, ele trata, não porque nós queremos ou merecemos, mas porque ele é justo juiz, ele sabe todas as coisas. Outro exemplo, Davi, na caverna. O que acontece? Saul, o sogro dele, estava perseguindo ele. Ele poderia ter matado Saul, porque ele estava na caverna com alguns homens e Saul entrou e dormiu. Então ele poderia ter matado Saul, mas cheio do Espírito Santo de Deus, ele se compadeceu daquele homem, ele exerceu o perdão, ele saiu da caverna, ele cortou um pedaço do manto real e mostrou para o rei que se ele quisesse, ele teria feito, mas ele não fez. E aí a gente já sabe qual foi o final de Saul. Porque quem leu a Bíblia sabe o que aconteceu com Saul. Deus entrou com providência. Então, todos esses homens e outros homens na Bíblia, eles não precisaram agir com as suas próprias mãos. Eles tiveram autocontrole. Eles tiveram autodisciplina. Eles tiveram sabedoria e confiança em Deus. E Deus resolveu para eles. Então, a mensagem essa noite, ela é curta. É isso. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Nós não temos que fazer por nós mesmos. Nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. Tenha autocontrole. Não se vingue. Não dê o troco. Não pague na mesma moeda. Não desconte. Mentiu com seu nome, falou mal de você. Entrega para Deus, coloca lá no pé da cruz. Mas não é aquela oração, ai Deus, eu estou entregando para o Senhor, vai lá e trata. Eu vejo gente mandando Deus tratar como se Deus recebesse ordens de seres humanos. Eu já vi gente falando, vai lá Deus e faz, vai lá anjo e faz. Deus faz se quiser. O anjo só vai por ordem de Deus. Quem somos nós para dar ordem? A gente pede. Deus, envia um anjo do Senhor em nome de Jesus. A gente pede, mas dar ordens a gente não dá. Então, te traiu, enganou, te passou a perna, trapaceou. Entrega para Deus, coloca nas mãos de Deus. Não se desgaste. Não fique remoendo aquilo que aconteceu. Não perca o seu tempo maquinando vingança. Não faça isso, gente. Você tem pai. Sabia? Você tem pai. E não é da terra. Você tem um pai celestial. Conta tudo para ele. É aquilo que a palavra diz. Entra para o quarto, fecha a porta e fala para Deus, Senhor, eu não vou fazer nada, mas o Senhor viu. Olha lá, eu entrego nas mãos do Senhor, me dá força, me dá autocontrole, me dá sabedoria, me dá um posicionamento, me ajuda a suportar o processo. Eu tenho certeza, igreja, que Deus ele vai agir. Tem coisas que é para nós resolvermos. Quando é de nós mesmo, é nós que resolvemos. Mas quando se trata do próximo, que você não pode ir lá com as suas mãos fazer, é o Senhor quem resolve. Nada fica encoberto. Nada fica sem ser resolvido. Ou você não crê no Senhor?
Porque a palavra diz que ele é justo juiz. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê a justiça de Deus nos detalhes. Tem textos e textos que a gente consegue extrair e falar, meu Deus, Deus está agindo aqui. Meu Deus, Deus está entrando com providência aqui. Meu Deus, Deus está fazendo. É o mesmo Deus. É aquele que nós servimos. E é até bom a gente colocar nas mãos de Deus e deixar Deus resolver mesmo. Porque a gente também erra. Só que nós apontamos o erro dos outros e nos colocamos sempre como inocente. A gente nunca faz nada. Se a gente for escutar a versão da história, dos dois lados, tem duas versões. Quem conta é inocente, quem reconta é inocente também. Mas Deus vê dos dois lados. E aí ele é justo juiz dos dois lados. Então é bom que a gente coloque nas mãos dele, que ele vai resolver conforme a vontade dele e no jeito dele, porque a gente tem muita dificuldade em reconhecer a nossa falha. Reconhecer erro e dizer eu realmente estou errada, é muito difícil. Ele vai resolver do jeito certo. Só faça a sua parte. Tenha autocontrole, autodisciplina. Busque sabedoria e espere no Senhor. E agora eu vou dar um recadinho para você que ouviu essa palavra essa noite e falou, Deus falou comigo. Fique em paz. Deus não falha, nunca. Pode ficar em paz. Deus, ele não falha nunca. Se controle. Se controle. Amém? Fala para você aí. Se controle. Em nome de Jesus. Tenha autocontrole. Tenha autodomínio, autodisciplina. Não deixa as situações te levarem a fazer o que quiser de você. Confia naquele que vê todas as coisas. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Se controle, tenha autocontrole. Não pratique vingança. O Senhor, ele ensinou para nós. Eu quero orar por você agora. E depois nós temos mais da parte de Deus. Eu te convido para ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento para que Deus nos ajude a ter autocontrole. Para que Deus nos ajude a ter um posicionamento e diante das situações que nos afetam, que a gente consiga segurar. Que a gente não seja um descontrolado, uma descontrolada que age no impulso e depois até arrepende daquilo que fez. Principalmente do que fala, porque a palavra falada ela não tem volta. Então a gente precisa segurar. Nós vamos pedir ao Senhor sabedoria, nós vamos pedir ao Senhor autodisciplina, nós vamos pedir ao Senhor para tirar do nosso coração toda raiva, toda vontade de vingança, todo ódio, todo desejo de devolver na mesma moeda, de dar o troco. A gente escuta muito falar isso, né? Devolver na mesma moeda, vou dar o mesmo troco. Não faça, porque não foi isso que Jesus ensinou, amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor, Deus, falhos como somos, insignificantes, meu Deus, inferiores, mas cientes do teu milagre, cientes da tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, visita o nosso coração e a nossa mente, Espírito Santo, Pai. Repreende, meu Deus, as vozes que nos incentivam, meu Deus, a fazer aquilo que é errado. Repreende da nossa vida, meu Deus, desejo de vingança, ódio, meu Deus, vontade de disseminar o mal. Senhor, pelo poder do teu santo nome, purifica nossa mente, purifica nosso coração. Pai, pelo poder do teu santo nome, nos ajude a ser fortalecidos, Pai, na tua presença. Meu Deus, nós necessitamos que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos direcione, meu Deus, que o Senhor vai limpando nossos corações, limpando a nossa mente, meu Deus, cancelando todo desejo contrário à tua vontade, meu Deus. Nós queremos ser seres humanos melhores, nós queremos ser transformados, nós queremos ser renovados, nós queremos sermos criaturas purificadas, meu Deus, para estar diante da tua presença. Meu Deus, nos dê calma, nos dê sabedoria, nos dê autodisciplina, nos dê autoconhecimento, meu Deus, nos dê autocontrole. Espírito Santo, habita em nós, Senhor, porque se a presença do Senhor estiver em nós, meu Deus, nós conseguimos. Pai, que nós possamos superar todas as situações e quando não tivermos força, meu Deus, que nós tenhamos, Pai, a confiança ligada no Senhor, meu Deus, que nós nos afastemos, meu Deus, nos fortalecemos em fé,
e voltemos, meu Deus, para cumprir conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, trabalha nas mentes, trabalha nos corações, meu Deus, não só nessa noite, Pai, mas todos os dias, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos purificados e transformados conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, cura toda ferida, cura, Senhor, toda mágoa, cura, Senhor, toda tristeza, Espírito Santo, todo mal, Senhor, que tem nos atingido, nos afligido, meu Deus, que todo domínio maligno seja repreendido, meu Deus, que toda tempestade maligna seja cancelada e que nós sejamos transformados, meu Deus, e direcionados conforme a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, Pai, de dentro para fora, e que nós possamos, Deus, ser fortalecidos e resistir os dias maus, conforme a tua vontade, que a humildade do Senhor habite em nós, meu Deus, e que nós sejamos mansos, pacíficos, amorosos e resistentes, meu Deus, a todas as investidas do maligno. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.